Deus e Nossa Senhora estão agindo o segredo assustador por trás do seu isolamento. Parte 1. O alerta e a dor na madrugada. Escolhido de Deus. Por favor, não vá embora antes que essa mensagem termine. Tire o dedo da tela e pare de rolar o feed agora mesmo. Eu sei exatamente como você está se sentindo. Se o seu coração está disparado neste exato momento, se há um aperto no seu peito causado por um pressentimento que você nem sabe nomear, e uma angústia fria tem tomado conta da sua mente nas últimas 48 horas. Escute bem, isso não é uma coincidência. Você deitou a cabeça no travesseiro noite passada, olhou para o teto no escuro do seu quarto e apertou o seu terço entre as mãos tentando encontrar algum consolo. Você sentiu um nó na garganta que te impedia de rezar direito. As lágrimas silenciosas que escorreram pelo seu rosto não passaram despercebidas pelos olhos compassivos de Nossa Senhora. O ar ao seu redor parece pesado, carregado com olhares de julgamento, com sussurros amargos e indiretas que sinalizam que um verdadeiro terremoto espiritual acabou de atingir a sua vida. Este é um alerta vermelho urgente. Mas preste muita atenção, não é um aviso de desespero, e sim de salvação. Se você se entregar ao pânico agora, fechar os olhos e pular este vídeo, a armadilha cruel das trevas vai se fechar para sempre, tentando sufocar toda a força suprema que o Espírito Santo acabou de despertar dentro de você. Neste momento decisivo de vida ou morte espiritual, olhe fixamente para a tela e desligue completamente todo esse barulho ensurdecedor que estão fazendo lá fora. Respire fundo. Concentre-se inteiramente no bater do seu coração. Esse isolamento frio que você está sentindo. Essas fofocas na sua própria família, no seu ambiente de trabalho ou até mesmo nos corredores da sua paróquia após a Santa Missa. Isso absolutamente não é um castigo por um momento de impulsividade seu. Não se encolha e não se diminua, porque um segredo espiritual terrível está sendo escondido bem debaixo de todo esse caos. O inimigo está em pânico absoluto. Ele está apavorado com a luz de Cristo que acabou de explodir de dentro de você. E ele está usando a zombaria, a exclusão e a humilhação para forçar a sua alma a se ajoelhar e desistir. Mas aguente firme até o último segundo. Uma verdade avassaladora está prestes a ser revelada. Uma verdade que vai estilhaçar todas as mentiras que estão aprisionando a sua mente. O limite foi oficialmente quebrado. Essa tempestade impiedosa de opiniões e julgamentos que está varrendo a sua vida não veio para destruir você. Pelo contrário, é o fogo purificador mais sagrado que Deus Pai enviou para queimar todas as falsas aparências. Esse fogo está cortando de forma decisiva aquelas correntes invisíveis e aqueles relacionamentos tóxicos que, por tanto tempo, sugaram a sua paz e a sua energia vital. No entanto, a peça mais crucial do propósito da sua vida só ficará clara nos últimos segundos da nossa conversa hoje. Se você virar as costas e desistir bem antes da linha de chegada, toda essa força imensa se reverterá contra você, transformando-se em uma sentença de dúvida e insegurança para o resto da vida. Mas se você ficar, o que será exposto aqui vai virar o jogo completamente. Vai fazer com que aqueles que hoje apontam o dedo e zombam de você tremam diante do altar eterno que nosso Senhor está estabelecendo na sua história. O poder inabalável de Deus já foi entregue em suas mãos. Não há mais caminho de volta para a fraqueza ou para o medo. Endireite a sua postura. Sacuda dos seus ombros todo esse peso insuportável de julgamento que colocaram em você. É hora de cortar cada fio de manipulação das pessoas lá fora e ativar a sua fé absoluta neste exato momento. Deixe a graça fluir por cada célula do seu corpo. Mostre que você confia no Senhor. Deixe um comentário aqui embaixo e declare com poder: estou pronto. Essa sua atitude não é apenas um comentário na internet. É o rito que sela a sua elevação. Enquanto todo o céu prende a respiração esperando por esse movimento decisivo do próprio escolhido. Parte 2.
o ponto de ruptura e o gelo no ambiente. Volte a sua mente agora mesmo para o momento exato em que aquela linha invisível foi cruzada. Você sabe muito bem de qual momento eu estou falando. Foi aquela fração de segundo, talvez nesses últimos dias, em que a sua paciência e a sua dor ultrapassaram o limite seguro. Foi quando você, talvez naquele almoço de família, no domingo, ou em meio a um ambiente de falsidade no trabalho, decidiu abrir a boca e dizer aquela verdade que todo mundo na sala estava deliberadamente fingindo não ver. Quem sabe, tenha sido uma decisão cortante, uma atitude de extrema coragem, um não definitivo que você jogou bem no meio de uma multidão que estava se afogando em acordos podres e em omissões pecaminosas, no segundo em que aquelas palavras saíram dos seus lábios, ou no instante em que você tomou aquela atitude. O que você sentiu? Parecia que todo o ar da sala tinha sido sugado de uma vez só. Não é? O ambiente congelou instantaneamente, pesado como um bloco de gelo. E então, todos os olhos se voltaram para você. Mas não com admiração ou com o apoio que você esperava. Eles te olharam com choque, com uma atitude defensiva, e até com uma hostilidade fria que de arrepiar a espinha. Eles ficaram em um silêncio sepulcral. Algumas pessoas desviaram o olhar, incapazes de encarar a luz da verdade que o Espírito Santo colocava em você. Outras começaram a sussurrar ali mesmo, trocando olhares de reprovação e fofoca. E, desde aquele momento fatídico, um peso terrível, como chumbo, começou a esmagar o seu peito. Toda vez que você pega o seu celular e vê as mensagens sem resposta, toda vez que você entra em um ambiente que antes era familiar e seguro, você sente o peso de dezenas de olhos dissecando a sua alma, analisando e julgando cada gesto e cada palavra sua. A sensação que te consome hoje é como se você tivesse acabado de quebrar um vaso de cristal de valor incalculável com as próprias mãos. E agora, você se vê forçado a ficar em pé, completamente sozinho, no meio de todos os cacos de vidro espalhados pelo chão, apenas esperando pela condenação do mundo. Você se sente apedrejado em praça pública, esperando a sentença final cair sobre a sua cabeça. É exatamente nesse estado extremo de vulnerabilidade, nesse limbo doloroso, que as trevas começam a se erguer, derramando o veneno mortal delas diretamente no seu ouvido. O inimigo se aproveita da sua dor para manipular a sua mente. Ele te força a reprisar aquele exato momento na sua cabeça centenas, milhares de vezes. Ele distorce cada detalhe, exagera cada cara feia que fizeram para você, cada sussurro nos corredores, cada mensagem visualizada e ignorada. Essa voz maligna grita na sua cabeça, dia e noite sem parar: você foi longe demais. Você foi muito impulsivo. Você deveria ter ficado de boca fechada. Você não deveria ter destruído aquela paz de mentira. As trevas estão sugando a sua força vital, tentando te convencer a todo custo de que você é o pior dos pecadores, o excluído que não sabe o seu lugar, a pessoa louca que cortou a sua própria corda de salvação. Mas, escolhido, grave isso agora, na profundidade da sua alma. No sacrário do seu coração, não permita, sob hipótese alguma, que força nenhuma, nem mesmo essa sua voz interior, trêmula e assustada, te engane por mais uma fração de segundo sequer. Parte 3. A batalha espiritual na sua mente. Esse tormento e esse medo sufocante que você está suportando agora, essa agonia de achar que fez tudo errado, absolutamente não são a voz da sua consciência. O Espírito Santo e a sua consciência, formada nos ensinamentos de Cristo, nunca te punem por ficar de pé para proteger a verdade. O que você está vivendo é uma guerra espiritual feroz, um ataque friamente calculado, destinado a estrangular o seu chamado e a sua força logo no berço. Preste atenção, o inimigo não dá a mínima para você quando você se encolhe obedientemente, quando abaixa a cabeça,
sorri de forma forçada e se encaixa perfeitamente naquela gaiola estreita que a sociedade, ou até mesmo algumas pessoas do seu convívio, moldaram para você. As trevas só entram em pânico de verdade. Só tremem de pavor quando você começa a perceber o rugido poderoso da graça de Deus dentro da sua alma, quando você ergueu a sua voz naquele momento de ruptura. Você não emitiu apenas um som físico. Você emitiu uma frequência divina avassaladora, rasgando o véu escuro e a ignorância que envolviam as pessoas ao seu redor. Essa reação agressiva deles, essa alienação cruel e essa rejeição que tanto te machucam hoje, não acontecem porque eles te odeiam. Na verdade, o desespero de almas adormecidas que foram subitamente arrancadas do sono por uma luz ofuscante, brilhando direto no rosto delas. Eles estão com raiva porque a sua coragem expôs a covardia suprema que eles escondem. Eles estão incomodados porque você teve a audácia de destruir o falso status quo, a bolha de segurança podre na qual eles passaram a vida inteira agarrados. Você acha que é a primeira pessoa neste mundo a sofrer difamação e isolamento só por ousar sair da fila e falar a verdade? Olhe para a nossa grande história de fé na Sagrada Escritura. Lembre-se do jovem e pequeno Davi. Muito antes de subir ao trono, quando Davi marchou para o campo de batalha, carregando a unção ardente de Deus e um coração destemido para enfrentar o gigante. De quem ele sofreu? A primeira resistência não foi do inimigo na linha de frente, mas do seu próprio irmão de sangue. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, eternizou o momento em que Eliabe repreendeu Davi duramente na frente da multidão. Eu conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Olhe bem para isso. Até mesmo alguém ungido pessoalmente pelo Altíssimo para se tornar um rei. Alguém que estava prestes a fazer a história da salvação acontecer. Foi rotulado pelo próprio sangue como arrogante, maldoso e um encrenqueiro impulsivo. A multidão ao redor de Davi naquela época não tinha a capacidade espiritual de enxergar o grande chamado de Deus. Eles só viam alguém perturbando a ordem do medo que os paralisava. E a sua situação atual é exatamente a mesma. Aqueles que estão zombando, fazendo fofoca e se afastando de você, simplesmente não têm a visão espiritual necessária para ver as graças que Deus preparou para a sua vida. Eles se sentem ofendidos apenas porque você se recusou a continuar interpretando o papel de fantoche obediente no teatrinho deles. Você não cometeu erro nenhum ao defender a luz. Parte 4. O deserto sagrado e a proibição de se desculpar. Deixe essa verdade ecoar e vibrar em cada célula do seu corpo. Hoje você não destruiu absolutamente nada que tivesse valor real. Os relacionamentos que estão desmoronando agora, as rodinhas de conversa que estão virando as costas e te excluindo, tudo isso eram apenas as grades de uma gaiola invisível que aprisionou o seu destino e a sua fé por tempo demais. O fato de que essas grades estão desabando agora por causa das suas atitudes não é uma tragédia familiar ou social. É uma verdadeira missão de resgate em escala divina. Deus Pai precisou intervir. O Senhor orquestrou tudo até o limite absoluto, te empurrando para uma posição onde você não teve outra escolha, a não ser abrir a boca, agir e defender o que é certo. Por quê? Se você continuasse em silêncio, a sua alma linda, moldada pelo Espírito Santo, iria se afogar e apodrecer na mediocridade extrema daquele ambiente. Você carrega no peito o fogo de uma águia que nasceu para rasgar as nuvens da tempestade. Então, por que você insiste em se encolher e esconder as suas asas apenas para se encaixar em um bando de pessoas que têm medo de voar? Neste exato momento, o isolamento cruel parece estar se fechando ao seu redor. Aquela sensação gelada de estar de pé, sozinho, na linha de frente, está testando a sua coragem e a sua fé. Mas, meu irmão, minha irmã escolhida,
Escute bem essa solidão que você sente no seu quarto ou sentado no banco da igreja. Não é abandono de Deus. Essa é a solidão digna de quem carrega a cruz com amor. Este é um deserto sagrado, uma zona de quarentena espiritual que o céu estabeleceu para purificar toda a sua energia e te afastar do mal. Nunca se rebaixe para ficar se explicando a pessoas que nunca receberam de Deus a permissão espiritual para te entender. Nunca tente se justificar e... absolutamente. Nunca peça desculpas pela grandeza e pela força que acabaram de brotar de dentro de você. Toda vez que você abaixa a cabeça para pedir perdão por uma atitude que foi guiada pela verdade de Cristo, você está, com as suas próprias mãos, arrancando a coroa de filho amado de Deus da sua cabeça e jogando-a na lama. Reconheça claramente o perigo incalculável de dar um passo para trás agora. Se você acordar amanhã, sair por aquela porta tremendo, de cabeça baixa, e tentar consertar e remendar esses relacionamentos apodrecidos só para não ser julgado, você perderá essa graça de forma definitiva. A sua concessão seria um golpe fatal no grande propósito que nosso Senhor trabalhou tanto para abrir na sua frente. O inimigo está faminto, babando para ver você desabar sob a pressão das fofocas e da opinião alheia. Ele quer usar a língua do mundo para te pregar na cruz da dúvida, antes mesmo que você perceba que tem força mais do que suficiente para ressuscitar e vencer essas provações. Mas essa mentira maligna tem que ser encerrada hoje. Você não é o problema daquela sala. Você é a solução que eles não têm nenhuma qualificação espiritual para receber. Você não é um encrenqueiro ou alguém que veio para destruir a paz. Você é um instrumento de transformação. Um fogo purificador enviado para queimar os hábitos apodrecidos e acabar com aquela ditadura do silêncio e do pecado que se arrastou por tempo demais. Fique de pé com a coluna reta agora mesmo. Sinta o calor intenso do Espírito Santo correndo pelas suas veias. Isso que faz o seu peito bater forte não é ansiedade nem medo. É o seu poder, despertando no Senhor. É o DNA de um guerreiro da luz sendo totalmente ativado dentro de você. O que você disse? O que você fez naquele momento de ruptura? Foi exatamente a ordem suprema que o céu te deu para cumprir. Você é como a lança mais afiada que acaba de ser arremessada pelas mãos de Deus. E, uma vez que essa lança sai das mãos do Criador, ela nunca retorna sem antes atingir e rasgar a escuridão do seu alvo. Parte 5. O efeito espelho e o medo do mundo. A ferida foi aberta e aquela falsa ordem foi rasgada de uma vez por todas. Aquela atmosfera sufocante e a terrível reviravolta que você está testemunhando e sofrendo agora são exatamente os tremores causados por esse impacto violento. Agora, olhe com coragem e encare a raiz dessa fofoca toda que te cerca. Escute com atenção espiritual os sussurros que ecoam nas salas fechadas, nos grupos de mensagens da família, naquelas conversas atravessadas que acontecem pelas suas costas, ou naqueles olhares de desvio quando você passa pela rua ou entra na paróquia. O inimigo quer enganar a sua mente. Ele quer sussurrar no seu ouvido que esses barulhos são o bater do martelo de um juiz te condenando, que toda a cidade, toda a comunidade e até aqueles que um dia rezaram lado a lado com você estão te julgando como um pecador imperdoável, que você, agora, é o vilão da história. Mas, escolhido, abra bem os seus olhos espirituais e veja, através das máscaras deles, todo esse barulho de julgamento não é uma condenação sobre você. É o som das correntes deles, rangendo, sendo esticadas até o ponto de arrebentar. É o grito de pânico de almas que aceitaram ser escravas na escuridão por tempo demais. De repente, foram cegadas por uma luz radiante e implacável, brilhando direto na covardia delas. Quando você falou, quando impôs aquele limite, você não tomou apenas uma atitude pessoal. Você, sem querer, se transformou em um espelho gigante.
um espelho espiritual em chamas, refletindo toda a podridão, a falta de fibra moral e o potencial morto que existe dentro deles. Entenda isso de uma vez por todas e deixe essa verdade curar a sua ferida. A sua coragem extrema é um insulto direto à covardia que eles cultivaram a vida inteira. Eles estão chateados com você. Não porque você está errado. De jeito nenhum. Eles estão furiosos porque você teve a audácia de fazer exatamente aquilo que eles passaram. A juventude inteira morrendo de medo de fazer. Eles sentem inveja porque você ousou quebrar a gaiola de ferro, cujas chaves eles entregaram obedientemente nas mãos das ilusões do mundo. Ao ficar de pé e se recusar a ceder à mentira, você arrancou a única desculpa que eles tinham para justificar a própria miséria espiritual. Você provou que as correntes podem ser quebradas. E isso os apavora. É por isso que fazem fofoca de você. Distorcem as suas palavras e tentam pintar a sua imagem como se fosse louco ou impulsivo, com um único propósito. Eles querem te arrastar de volta para a lama com eles, só para não terem que encarar a própria pequenez. Mas você não pode ser diminuído, uma vez que a imensa graça do Espírito Santo é liberada. Não existe gaiola neste mundo que possa prendê-la de novo. Eu sei que, toda vez que você entra em uma sala e sente o vento frio dos rostos amarrados, dos sorrisos falsos ou dos olhares de desprezo, o seu peito se aperta. O instinto humano sempre tem medo de ser rejeitado pelo seu convívio. Mas o Deus Altíssimo previu exatamente esse tremor na sua mente, milhares de anos atrás, quando um jovem profeta chamado Jeremias foi chamado para declarar a verdade no meio de uma geração corrupta. Ele também sentiu pavor da raiva da multidão. Ele teve medo dos rostos assassinos do seu próprio povo. E, bem no momento em que esse tremor chegou ao ápice, Deus Pai entregou a ele um decreto cortante como uma espada. Não tenha medo dos rostos deles, pois eu estou com você para te livrar. Deixe que cada palavra do capítulo 1, versículo 8, do livro de Jeremias, trespasse e esmague toda essa dúvida e insegurança que estão criando raízes dentro de você hoje. Não tenha medo dos rostos deles. Aquelas caras, feias e fofocas, não têm absolutamente nenhuma autoridade legal sobre o seu destino diante de Deus. A raiva deles não passa de poeira ao vento perante o trono da glória eterna. Você carrega a unção de quem destrói velhas fundações podres. Você não foi chamado para construir um castelo sobre pilhas de madeira podre. Você foi chamado por Cristo para nivelar o terreno primeiro. A destruição desses relacionamentos falsos e o colapso dessa ordem superficial e confortável não são um acidente. São a prova absoluta de que o seu chamado é real. Um vulcão em erupção nunca pede desculpas às ervas daninhas na beira da estrada. Então, por que você precisa abaixar a cabeça e pedir desculpas pela verdade sagrada que acabou de jorrar do seu peito? Por que você está se contorcendo para implorar a aprovação de pessoas espiritualmente cegas, que não conseguem ver a proteção de Nossa Senhora pairando sobre a sua cabeça? Parte 6. O segredo do vaso de barro. O canal da graça. Não deixe que as línguas do mundo teçam uma sentença que aprisione a sua mente por mais um segundo sequer. É hora de selar proativamente esse poder e estabelecer um escudo de proteção absoluto ao redor da sua alma, para que nenhuma maldição ou sussurro venenoso consiga te atravessar. Mas, para entrar direto nesse reino de proteção intocável, você precisa estar pronto para arrancar permanentemente o casaco pesado do seu próprio ego. Preste muita atenção, escolhido, porque o segredo formidável que está prestes a ser revelado aqui vai arrancar todo o poder de julgamento das mãos deles e libertar a sua alma para a eternidade. A verdade mais magnífica e avassaladora por trás de todo esse caos e de toda essa fofoca é a seguinte: a atenção raivosa que está sendo derramada sobre você agora. Na verdade, não é direcionada a você. As maldições amargas,
os olhares afiados e perplexos. Nenhum deles está reagindo à sua pessoa física. Eles não dão a mínima para o seu nome, para a sua história ou para as suas falhas do dia a dia. Eles estão reagindo de forma violenta e incontrolável à luz do Espírito Santo que acabou de usar o seu corpo para descer sobre a terra, naquele momento fatídico em que você impôs aquele limite. Quando você pronunciou a verdade que congelou a sala inteira, você temporariamente deixou de existir como um ser humano comum. Naquele exato segundo, você se transformou em um canal da graça, um funil ardente usado por Deus Pai para derramar a verdade sobre uma terra seca pelas mentiras. Entenda de uma vez por todas, você não é o causador da confusão. Você é simplesmente o lugar por onde a vontade de Deus passou e balançou as estruturas. Imagine uma terra rachada, morrendo por causa de décadas de seca. O céu está completamente escuro. E todas as coisas estão sufocando na falsa paz de uma morte lenta. E então, de repente, um relâmpago ofuscante corta o céu, seguido por um estrondo de trovão que faz a terra tremer. Esse som é tão ensurdecedor que faz as pessoas gritarem, taparem os ouvidos com força, amaldiçoarem o barulho e correrem para se esconder nos seus cantos escuros e seguros. Eles odeiam o trovão porque ele é intenso demais, porque ele estilhaça o silêncio confortável deles. Mas eu te pergunto, o trovão se importa em ser odiado? O trovão, por acaso, abaixa o seu volume ou pede desculpas por assustar as pessoas? Absolutamente não, porque o trovão não existe para agradar a ninguém. Ele carrega a missão divina de rugir, sinalizando que a tempestade de vida ou morte está prestes a cair para salvar um ecossistema inteiro que estava morrendo. Você é esse trovão. Você é intimidante. Você é alto. Você deixa os outros desconfortáveis, porque a sua simples existência traz a chuva da verdade. O fato de que eles tapam os ouvidos e fofocam sobre o trovão é um problema inteiramente deles. Não é culpa do céu. Assim que você compreender profundamente esse mistério da graça, todo o fardo de tentar ser perfeito vai desaparecer instantaneamente dos seus ombros. Quando você entende que é apenas um instrumento, você para de se perguntar por que se sente tão fraco, por que tem tantas feridas, ou por que uma pessoa cheia de defeitos como você foi empurrada direto para o olho do furacão. A grandeza de Deus não está no vaso, a grandeza está naquilo que ele derrama dentro dele. A Sagrada Escritura, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, resume esse segredo transformador em um decreto inegável. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deixe que essa revelação flua por cada pensamento seu. Hoje você é o vaso de barro. Você pode ser áspero, pode estar coberto de rachaduras causadas pelos traumas cruéis do passado. Pode não ser tão polido ou tão santo nas aparências quanto os falsos hipócritas lá fora. Mas o Altíssimo não escolheu cálices de ouro milimetricamente esculpidos para guardar a sua verdade. Porque essas pessoas são orgulhosas demais para serem um canal vazio nas mãos do Senhor. Ele escolheu o vaso de barro que é você. E ele derrama dentro de você o tesouro radiante da unção do Espírito Santo. Quando essa luz de poder brilha através das suas rachaduras e irradia para fora, ela cega aqueles que estão se afogando na escuridão. Eles estão furiosos porque foram ofuscados pelo tesouro de Cristo, e não porque odeiam o seu vaso de barro. Parte 7. O perigo mortal dos falsos elogios. Exatamente por ser esse vaso de barro, você não tem o direito de desabar quando for caluniado pelo mundo. Mas, ao mesmo tempo, você é absolutamente proibido pelo céu de se tornar arrogante quando for elogiado. Nunca, jamais alimente a ilusão de que esse fogo abrasador do Espírito Santo acontece por causa da sua própria força pessoal. O escolhido nunca é a fonte do fogo.
Ele é simplesmente a alma corajosa que ousou levantar a mão e segurar a tocha da verdade, quando todo mundo estava paralisado pela covardia. Se você começar a se achar o centro do universo, se deixar o ego humano e vaidoso entrar no seu coração e tentar roubar a glória de Deus para si mesmo, o vaso de barro vai explodir instantaneamente. Porque a nossa natureza não suporta a pressão da frequência divina. Manter essa pureza e humildade é uma verdadeira batalha de vida ou morte espiritual. Haverá dias em que o seu vaso de barro vai se sentir exausto, esgotado debaixo do peso daqueles olhares de julgamento. E você não pode lutar de mãos vazias neste campo de batalha feroz. Para proteger o tesouro de Cristo que está aí dentro, você precisa ter âncoras sólidas na fé, para não ser arrastado pelo redemoinho da opinião pública. Se você sente que a sua mente precisa de um escudo de aço imediato para se defender das flechas venenosas da fofoca, eu recomendo que você, em algum momento, acesse o nosso guia de sobrevivência espiritual fixado nos comentários. É uma ferramenta abençoada para blindar o seu vaso de barro antes que o furacão real atinja a sua vida. Mas escute bem aqui, meu irmão e minha irmã, não respire aliviado ainda. Não ache que apenas entender a sua posição como um canal da graça te deixa completamente a salvo de todo o mal. O inimigo de Deus é um mestre implacável da manipulação. E quando ele finalmente perceber que a difamação, a maldição e o isolamento não conseguem derrubar você, ele vai mudar de tática no mesmo instante. Preste muita atenção nesta transição. O inimigo vai puxar uma arma que é cruel, suave e dezenas de milhares de vezes mais letal do que qualquer fofoca. Ele vai preparar uma armadilha deslumbrante. Pingando mel. Não pisque. Por favor. Não saia deste vídeo agora. As trevas estão se preparando para tentar te transformar em algo que você nunca imaginou. E se você não conseguir reconhecer a maldição cruel que vem a seguir, você vai cavar a sua própria cova espiritual e enterrar o seu chamado vivo, bem no meio dos aplausos mais altos. Sim, você ouviu direito. Você vai cavar a sua própria cova no meio dos aplausos do mundo. Essa verdade brutal é a lâmina mais afiada e fria que o Senhor quer colocar na sua mente agora para te proteger. O inimigo sabe muito bem que, quando as pedras, as ameaças e a exclusão cruel não conseguem despedaçar o seu vaso, ele precisa rolar o tapete vermelho para você. Ele vai criar uma ilusão perfeita, disfarçada sob a auréola mais radiante que a nossa carne carente vive desejando. A torcida e o aplauso da multidão. Seja extremamente cauteloso com aquelas pessoas que, de repente, deram um giro de 180 graus e começaram a bater palmas para você bem no olho do furacão. Do nada, algumas pessoas vão aparecer te chamando de herói, de corajoso, de um símbolo por quebrar as regras. E veja como isso é perigoso depois de passar dias, meses ou até anos sendo esmagado, incompreendido, silenciado e machucado no escuro. A sua alma naturalmente anseia por esse reconhecimento até o ponto da loucura. Você começa a se sentir satisfeito, sentindo que a sua sede por justiça foi finalmente saciada. Você passa a achar que está sendo compreendido e honrado por esse mundo, pelos seus colegas, pela sua comunidade. Mas, escolhido, acorde agora mesmo. Tranque todas essas emoções vaidosas às 7 chaves. Isso não é a coroa de louros do vencedor que Deus tem para você. Isso é uma maldição mortal. Uma gaiola de ouro requintada, forjada pelo inimigo única e exclusivamente para aprisionar permanentemente as asas da águia. Quando a multidão começa a colar rótulos deslumbrantes em você e te empurra para o pedestal da atenção, a sua mente corre o risco de cair na armadilha psicológica mais cruel da existência humana, a armadilha do personagem. Se você, de forma ingênua, aceitar usar essa coroa falsa que a plateia do mundo está te entregando, você vai começar a viver com um medo constante de perdê-la.
Você vai se forçar a ser sempre a figura grandiosa que as pessoas querem que você seja. Você vai se ver obrigado a fingir que é forte o tempo todo, a manter a pose de um rebelde descuidado, só para não decepcionar os seus fãs. Você percebe o perigo. Você estaria trocando voluntariamente a sua verdadeira identidade de filho amado de Deus para vestir a fantasia ridícula de um ator num palco mundano. Parte 8. Recusando a coroa do mundo. Olhe bem nos olhos da verdade. Agora você vai esgotar toda a sua força vital se continuar tentando se inflar o tempo todo para atender à imaginação sem fundo dessa plateia. Porque, à noite, quando a maquiagem dessa força forçada é lavada do seu rosto, quando as luzes desse palco imaginário se apagam e as palmas silenciam, você terá que enfrentar um vazio aterrorizante. Um senso extremo de solidão vai rasgar o seu coração, porque você vai perceber com horror: nenhuma daquelas pessoas que batiam palmas lá fora realmente conhece quem você é de verdade. Eles não dão a mínima para o fato de que este vaso de barro está sangrando e exausto. Se você aceitar esses falsos elogios, você se rebaixa de um mensageiro livre da graça de Deus para um fantoche obediente, puxado pelas expectativas malucas das pessoas sentadas na audiência. A gaiola de ferro da crítica pode ter ido embora, mas a gaiola de ouro do elogio do mundo é, com toda certeza, a prisão mais brutal que existe, pois ela sufoca cada voz genuína do Espírito Santo dentro de você. Nunca, sob hipótese alguma, permita-se construir a sua identidade e a sua vida sobre essa fundação podre e instável dos aplausos alheios. A multidão lá fora é um monstro que nunca se sacia, uma entidade sem alma e incrivelmente cruel. A lealdade da opinião pública é barata e frágil como a espuma das ondas do mar. Lembre-se sempre de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Foram as mesmíssimas bocas que gritaram Hosana e estenderam ramos para ele no domingo, que berraram crucifica-o dias depois, na Sexta-feira Santa. Nunca se esqueça desta regra dura e inegável do mundo. As mesmas pessoas que gritam elogiando a sua coragem hoje são exatamente as primeiras que vão pegar as pedras mais afiadas para jogar direto na sua cabeça quando você escorregar e cair. Amanhã, eles não estão batendo palmas porque amam ou entendem a missão sagrada que você carrega. Eles torcem por você apenas porque você está fazendo por eles algo que eles nunca terão a coragem de fazer sozinhos. Você está se tornando uma ferramenta de entretenimento espiritual para satisfazer a repressão e os desejos sombrios da plateia. Essa plateia exige sacrifícios contínuos, exigindo que você torça até a última gota da sua energia para diverti-los. Quando você se sai bem, eles te colocam nos céus, mas basta um momento de silêncio seu, uma pausa para descansar, ou uma atitude que vá contra o roteiro perfeito que eles criaram na cabeça deles, e eles vão te condenar como um traidor instantaneamente, virando as costas para te despedaçar sem um pingo de misericórdia. Se você continuar usando o louvor do mundo como alimento para nutrir a sua alma, você vai morrer de fome em pura agonia quando eles forem embora. Uma vida escolhida pessoalmente por Deus para carregar um destino tão grandioso não pode jamais se rebaixar para mendigar a validação de pessoas que estão perdidas no escuro. O orgulho falso e mundano vai te acariciar, te colocar para dormir e tentar te convencer de que você é genial, especial e superior a todos os seus irmãos. Mas a verdade nua e crua é que essa auréola brilhante nunca pertenceu a você. Ela pertence à força suprema de Deus Pai, que pegou o seu corpo emprestado para descer à terra, achar, na sua ilusão, que essa glória é propriedade sua e colá-la no seu rosto é o ato mais rápido de suicídio espiritual. Isso vai cortar na mesma hora o fluxo da graça sagrada e te transformar de volta em um mero mortal abandonado. Recuse ferozmente ser o herói deles. Recuse totalmente ser o rebelde deles. Arranque e jogue de volta cada título vazio que o mundo tenta amarrar de propósito no seu pescoço. Você não deve nada a nenhuma expectativa humana. Não deixe que nenhum grito de aprovação,
Manche a pureza da presença de Cristo que vibra com força dentro do seu peito. Você precisa ficar alerta e usar a espada fria da verdade para cortar todas essas ilusões deslumbrantes agora mesmo. Mas como você escapa de verdade desse labirinto de opiniões quando, lá no fundo, a sua própria alma ainda está sangrando por feridas tão secretas? Como você evita ser manipulado quando uma parte pequenininha sua ainda anseia desesperadamente ser consolada e validada por quem te machucou? Se você ficar comigo até os momentos finais desta mensagem, a chave definitiva para destruir todas essas cordas cruéis de fantoche será colocada diretamente nas suas mãos. Prepare a sua mente, porque o que vem a seguir vai expor sem pena uma ferida profunda que você tem escondido por anos, cortando pela raiz todo o seu sofrimento e te levando direto para a maior transformação da sua existência. Parte 9. A cura da raiz de rejeição, o abraço de Nossa Senhora, levando você direto para a maior transformação da sua existência. O terremoto espiritual mais terrível e magnífico varreu a sua vida oficialmente, deixando para trás um terreno que parece vazio, mas que, na verdade, está incrivelmente puro. O céu não exige que você continue criando explosões gigantescas, nem te força a se esgotar, mantendo um show de fogos de artifício sem fim só para entreter o mundo. A temporada do barulho ensurdecedor e do caos superficial chegou ao fim. Neste momento, você está entrando na fase mais decisiva e crítica de todas, o tempo de criar raízes. Olhe para a grandeza das árvores centenárias mais resistentes. As raízes delas nunca crescem debaixo do sol forte, e elas nunca recebem rodadas de aplausos da plateia. Elas mergulham fundo na terra fria, escura, silenciosa e incrivelmente entediante. Mas é exatamente esse trabalho silencioso e escondido com Deus que é a única coisa capaz de impedir a árvore de ser arrancada e despedaçada quando as piores supertempestades atingem a floresta. Aquela instabilidade emocional e aquela vontade desesperada de ser compreendido, que estão roendo o seu coração em silêncio agora. Na verdade, nascem de uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Por baixo dessa sua armadura de força e coragem, ainda existe uma alma fragmentada sangrando silenciosamente. A verdade mais brutal que você precisa encarar hoje é esta: você ainda está usando essa turbulência espiritual para gritar, para implorar pela aprovação de alguém que te pisoteou lá no passado. Pode ser uma figura de autoridade, um familiar, um pai, uma mãe, ou um grupo tóxico que um dia arrancou todo o seu valor e te fez sentir como se você não fosse nada. Lá no fundo, você deseja, com todas as suas forças, ser visto por eles. Você quer provar a todo custo que eles estavam errados ao seu respeito. Mas, escolhido, acorde agora mesmo e corte esse cordão umbilical, encharcado de veneno, com a espada do Espírito Santo. Você não pode levar essa carência esfarrapada e doente com você para o lugar de vitória que o Senhor preparou. Ficar esperando pela validação das pessoas que te machucaram é o mesmo que entregar as chaves do seu destino de volta nas mãos do inimigo. Chegou a hora de exterminar completamente a necessidade de agradar as pessoas. A missão que arde nas suas veias não permite mais nenhum tipo de concessão humana. A revelação fria e afiada na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, traça uma fronteira absoluta de vida ou morte espiritual. Se um escolhido ainda está preocupado em agradar aos homens, essa pessoa jamais será uma serva de Cristo. Esse é um ultimato inegável de Deus para você. Você está usando a sua vida inteira para construir um legado eterno, para erguer um reino inabalável de luz. Você não está, em hipótese alguma, construindo um castelinho de areia só para trocar por 2 ou 3 acenos falsos de aprovação do mundo. E como curar essa ferida terrível da rejeição? É aqui que entra o abraço perfeito. Quando a dor do abandono vier assombrar a sua mente na madrugada,
Feche os olhos e corra direto para o colo de Nossa Senhora. A mãe não julga. A mãe não aponta o dedo. Ela te cobre com o manto sagrado dela e te sussurra que você já é imensamente amado por Deus Pai. Você não precisa provar absolutamente nada para quem te feriu, porque o próprio Jesus já provou o seu valor inestimável ao derramar todo o seu sangue na cruz por você. Deixe que esse amor divino e materno preencha todo o vazio que eles deixaram. Se esse rio de revelação acabou de agir como um martelo, despedaçando aquela pedra de 1000 quilos que estava esmagando o seu peito, não guarde essa libertação de forma egoísta só para você. Lá fora, inúmeras almas exaustas também estão aprisionadas no mesmo redemoinho sujo de julgamento que você estava. Use as suas próprias mãos para compartilhar essa mensagem de vida ou morte agora mesmo, com alguém que precisa muito ouvir isso. Estender a mão para puxar um irmão para fora do pântano da opinião pública é o último degrau divino para que você alcance a sua própria libertação de forma total e permanente. Parte 10. O enraizamento e a bênção final. O momento da grande transição divina finalmente chegou. Não importa onde você está pisando neste momento, nem a dor da situação que está enfrentando. Pare tudo. Respire fundo agora e expanda o seu peito para acolher a força vital mais pura do Espírito Santo. Solte esses ombros que estão rígidos e tensos por carregarem fardos e culpas que, definitivamente, não pertencem a você. Olhe direto para o olho dessa tempestade de opiniões e fofocas que está gritando lá fora. Mas não olhe com medo. Olhe com a confiança inabalável e o sorriso sereno de quem sabe que tem o céu inteiro a seu favor. Essa tempestade, todos esses conflitos e portas se fechando, absolutamente não desceram para derrubar ou destruir a alma do escolhido. Muito pelo contrário, este é o fogo purificador brutal, mas incrivelmente necessário, enviado pelas mãos de Deus Pai para queimar e varrer para longe todo o lixo espiritual, todas as falsas amizades e todas aquelas correntes que há muito tempo já passaram da validade. O solo sagrado debaixo dos seus pés está sendo restaurado do zero. Ele está sendo limpo de todo e qualquer obstáculo para receber uma elevação magnífica e sem precedentes na sua vida. Deixe que as batidas do seu coração se sincronizem com o amor infinito do Sagrado Coração de Jesus. E agora, sem medo, grave esta declaração absoluta nas profundezas mais intensas da sua alma a partir deste momento. A minha obrigação de ser um fantoche para as expectativas do mundo está oficialmente quebrada. Todo julgamento cruel, todo sarcasmo e todo falso elogio batem em mim e voltam imediatamente para onde vieram. O meu valor essencial e a minha força foram esculpidos pelo próprio Altíssimo, e eles são intocáveis para sempre. A escuridão deste mundo nunca, jamais poderá engolir uma chama que foi acesa por Deus. E uma paz absoluta, como o manto protetor de Nossa Senhora, envolve cada novo passo que eu der daqui para a frente. A sua grande missão, meu irmão, minha irmã, só começou de verdade agora. Não há mais espaço na sua vida para a dúvida, para a culpa ou para o medo, para selar permanentemente esse escudo de poder espiritual que acabou de ser estabelecido sobre a sua mente. E para cravar esse juramento na eternidade, tome uma atitude física, agora mesmo. Deixe um coração vermelho ou um emoji de fogo nos comentários aqui embaixo. Essa não é só uma interação de internet. Essa é a prova física de que você se compromete diante do Senhor a nunca mais dar um passo para trás. Mantenha a sua cabeça erguida. Caminhe para frente com a dignidade inabalável de quem carrega uma luz que o mundo não pode apagar. Com a paz de Cristo, o colo acolhedor da Virgem Maria e a força sagrada do céu se derramem de forma radiante sobre cada quilômetro da sua jornada. O céu prende a respiração em expectativa, e o próximo grande destino de salvação está chamando o nome do escolhido. Não caminhe mais sozinho por esses desertos. Junte-se à nossa família. Inscreva-se no canal agora mesmo. Como um abraço de boas-vindas,
a esta comunidade de almas escolhidas que estão juntas, se curando, rezando umas pelas outras e espalhando a verdadeira luz neste mundo. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e para sempre. Fique em paz.